Na gota de insight de hoje eu vou falar sobre dinheiro, né, que a maioria das pessoas elas vivem ciclos de escassez. E por que a gente vive ciclos de escassez, né? A gente precisa parar de improvisar com o dinheiro, né? Quando o dinheiro entra, que a gente vê o que faz. Gente, isso é muito amador. É muito amador da nossa parte, porque a gente precisa ser a pessoa que dá direcionamento para o dinheiro, né? Que a gente que organiza primeiro e a gente direciona ele. Nosso problema é, a gente recebe um dinheiro, vamos supor o seu salário, você recebe seu salário, e quando o salário cai que você vai pagando todas as contas, né, aí no final ou não sobra para uma coisa que você quer, ou você fica devendo alguma coisa, ou fica no vermelho, e esse ciclo ele sempre se repete. Então, a mentalidade que a gente precisa ter antes, né, para o dinheiro permanecer, é a gente ter esse domínio da energia do dinheiro. E como que a gente tem esse domínio? A gente direciona ele para as coisas que a gente quer que ele faça, né? Por exemplo, as pessoas elas falam que ai, tem que dividir dinheiro para reserva, e tal. Gente, isso é real, sabe? A gente precisa ter uma noção de que tudo que a gente recebe, a gente precisa dar um direcionamento. Ah, eu vou, quantos que é o meu custo de vida? Então, todo o dinheiro que entrar, principalmente para quem é autônomo, né? Que a gente recebe dinheiro assim, sempre acumula. Se você ficar com uma conta só, já é um problema, né? Então é sempre bom que você pegue todo o dinheiro que entra em um dia ou no outro, ou sei lá. Eu faço assim, pelo menos, de quando o dinheiro entra, no dia, eu já separo as porcentagens. Ah, 50% é para o meu custo de vida, que eu já sei em média quantos que eu tenho de custo de vida. 20% para investimento para crescimento pessoal, né? Para se eu quiser fazer algum curso, se eu quiser pagar um médico, se eu quiser ir por alguma coisa, fazer minha academia, uma natação, alguma coisa assim. 10% para reserva, né? A gente tem que ter essa reserva de segurança. Eu não gosto de falar reserva de emergência, porque dá uma sensação de que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, né? Então, uma reserva de segurança, para a gente ter essa segurança interna, para a gente não ficar vivendo nesse medo de faltar dinheiro, né? E outra porcentagem para os meus negócios, né? Que é o dinheiro que vai gerar mais dinheiro. A gente precisa ter essa noção de que a gente precisa fazer o dinheiro fazer mais dinheiro, né? Não só investir no sentido assim de investir em, vou investir em bolsa de valores, essas paradas assim, mas investir no negócio, né? No meu caso, como sou tatuadora, investir na tatuagem com material, com marketing, com tráfego pago, para fazer esse dinheiro retornar para mim. É um dinheiro que trabalha para mim, né? Então a gente tem que ter essa noção e esse domínio do dinheiro para que ele trabalhe para a gente, né? Para que a gente continue tendo dinheiro e não fique nesse ciclo de escassez. O ciclo de escassez, né? Ele é aquela coisa de que entra dinheiro, aí a gente fica aliviado, aí sai dinheiro, a gente fica desesperado, aí repete, aí tipo fica desesperado, aí a água bate na bunda, a gente tem que fazer mais dinheiro, aí entra, fica aliviado. Aí depois, sabe? Esse ciclo, gente, a gente precisa quebrar essa escassez, porque é isso, é esse padrão mental que a nossa mente está acostumado. Quando a gente quebra o padrão é quando a gente repete um novo comportamento, né? A gente começa a dividir, a gente precisa fazer isso sempre para nossa mente entender que agora você é uma pessoa que organiza o dinheiro e não mais uma pessoa que sobrevive e que vive em ciclos de escassez. Todo dinheiro que entrar, ele precisa ter um destino, e quem dá esse destino é você, né? Quem é o dono da nossa vida? Quem governa a nossa vida? A gente. Então a gente precisa, antes do dinheiro vir, a gente tem que saber, a gente precisa saber que o dinheiro que vai entrar, ele tem um destino, tem um outro dono, né? E quem determina isso é a gente, e não esperar chegar para a gente ver o que que faz. Ah, quando chegar eu vou fazer tal coisa. Não, a gente precisa ter essa organização antes, né? E no caso de prioridades temporárias, né? Por exemplo, você já sempre faz essa divisão, né? Você sempre faz essa divisão, né? Mensalmente, com o dinheiro que entra. Se no caso você tiver uma meta temporária para você gastar, por exemplo, eu estou fazendo o aniversário da minha filha. Então, nesse caso, eu preciso ter eu tenho que contar todo o dinheiro que entra, eu preciso separar para as coisas que eu já tenho. Alguma coisa eu posso pausar para tirar um pouco da verba dali, mas colocar, o máximo de dinheiro possível nessa meta temporária. Então, o foco vai ser aqui, eu pauso ali, mas depois eu volto. Comportamento é muito mais sobre a gente treinar nossa mente, se provar de que a gente é essa pessoa que controla, que tem o domínio do dinheiro, do que deixar as coisas acontecerem. Gente, a questão da escassez, ela é sobre reter energia.
o quanto que a gente consegue segurar essa energia do dinheiro, porque o dinheiro ele vem, o dinheiro vem, né, o dinheiro é o fluxo que vem e que vai. Mas só que analisando a vida, assim, gente, quem prospera mais é quem tem esse domínio da energia de segurar o dinheiro, né? Tem esse domínio de reter energia. Porque, por exemplo, quem veio de muito baixo, assim, de muito pouco, às vezes a gente criou alguns hábitos de quando você quer alguma coisa, eu não posso passar vontade. Gente, quem não passa vontade é a criança, né? Quem não quer passar vontade é a criança ferida de que dia que sonhou com alguma coisa, teve vontade, teve trauma, chorou. Mas só que a gente que é adulto, né, hoje, né, que a gente domina a nossa energia, a gente precisa ter essa noção de que a gente tem responsabilidades, a gente tem nossas vontades, nossos desejos, mas a gente precisa ter muito mais domínio sobre eles do que eles sobre a gente, né? Se a gente tem um dinheiro no bolso, se está passando na rua, tem uma feira acontecendo ali, mano, feira é um negócio que arde no nosso coração, né? Eu já amo uma feira, um pastel, mas só que a partir do momento que eu tenho todas as meu dinheiro separado ali, se eu não tenho o dinheiro da minha reserva, da minha vida pessoal ali, e eu tenho dinheiro, mas só que não tenho dinheiro, por exemplo, suficiente para da minha reserva pessoal, eu não posso gastar. Eu tenho que me dominar, né? Porque não vou ter minha mãe aqui para poder puxar minha orelha para falar, filha, não, não, agora não pode, na volta a gente compra. Eu preciso ter esse domínio sobre mim mesmo. Por mais que eu tenha dinheiro disponível ali no meu celular, só transferir de uma conta para outra, eu não vou fazer isso porque eu tenho responsabilidade com esse domínio da energia. Então, meu dinheiro livre para coisas que eu quero comprar assim aleatório, se tá baixo, eu quero comprar de repente uma outra coisa, eu vou priorizar uma outra coisa. Então, assim, quem quer tudo aí a todo momento, quem quer viver na emoção, gente, é criança. A gente não é criança, a gente tá aqui para se dominar, ter esse governo, né, da nossa vida e cada dia mais ter mais domínio financeiro, para que a gente possa cada vez mais suportar, né? Suportar não, segurar não, sustentar essa energia, né? Porque a prosperidade é sobre sustentar também, né? É o fluxo acontecendo, mas o quanto que a gente consegue sustentar a nossa energia para manter um padrão, né? Porque a gente pode gastar nossa energia com qualquer coisa, né? A nossa energia sexual, a nossa energia vital, a gente pode depositar ela em qualquer coisa. Comendo comida aleatória, a gente pode gastar com dopamina barata, né? Rolando vídeo sem parar. A gente pode também gastar energia dando atenção para coisa fútil, ou você pode simplesmente segurar essa energia, sustentar a sua energia e colocar a energia nos lugares que você programou antes, que você já tem tudo programado dentro de você e você só coloca em prática. Meu, isso muda tudo. E para começar, gente, não importa se você vai começar fazendo essa divisão com pouco dinheiro, mas tenha noção de que você precisa ter uma porcentagem para o seu custo de vida, porcentagem para o seu negócio, porcentagem para o seu eu, para sua reserva, né? Tem que ter essas porcentagens muito claras. E vamos supor, eu tenho só R$ 100 na minha conta. Comece a dividir esse dinheiro já por porcentagem das coisas da sua vida, porque a questão não é nem o valor em si, sabe? É muito mais sobre o nosso hábito, né? Que é a nossa neuroplasticidade, que a gente precisa dar novos caminhos neurais para o nosso cérebro para ele ter um hábito, para ele criar um hábito. E quanto mais a gente repete isso, mais a gente aprende e vai aprendendo, inclusive, a sustentar essa energia, né? Sustentar esse hábito. Pelo menos aí por 21 dias, ter esse hábito constante, né, para nossa mente criar esse caminho e aprender realmente que é por ali. Depois a gente começa a ver as coisas acontecendo, né? Então, aos pouquinhos, mas o que importa é o hábito de dividir, né? Se a gente tiver na nossa mente, já eu ganhei aqui R$ 5, vou colocar R$ 1 aqui na reserva, R$ 10 aqui. Não, não, olha, eu contei errado. Se eu ganhei R$ 5, vou colocar R$ 1 aqui, outro real ali, e é isso. Eu tenho R$ 1 para gastar com a minha vida pessoal nesse momento. Você já criou um hábito. Amanhã faça a mesma coisa. O cérebro começa a entender que agora a sua vida é você direcionar dinheiro, você dar destino para o dinheiro, né? E a gente sai dessa coisa aleatória de esperar o dinheiro vir para a gente ver o que vai fazer. Essa energia é que faz a gente continuar no ciclo de escassez. Então vamos mudar esse caminho neural para a gente poder prosperar, gente. Sobre isso.